Nunca na história da humanidade houve tantas pessoas forçadas a se deslocarem de suas casas como no ano passado. Foram mais de 108 milhões. Elas fugiram de guerras, perseguições, violações de direitos humanos. Aqui no Brasil, apenas em 2022, foram feitas mais de 50 mil solicitações da condição de refugiado. A principal porta de entrada é o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Nós visitamos um dos abrigos da prefeitura que acolhem essas pessoas. Quando uma família chega, a gente recebe ela nesse espaço. A gente apresenta a nossa equipe, tem aqui a Amanda e a Sábera. Geralmente essa parte da casa tem um bom acesso ao Wi-Fi, então as famílias se reúnem muito aqui para falar com parentes que ainda estão no Afeganistão ou em outros países, aguardando o visto para o Brasil. A gente tem aulas de português e nesse espaço a gente tem 4 quartos de 4 famílias que estão residindo. Aqui também a gente tem quartos de famílias, são mais 4 quartos dessa região. E aqui a gente tem o coração do nosso abrigo, que é a cozinha. Cada família tem um espaço, né, para colocar a comida que a gente dispõe no dia. E as famílias conseguem reproduzir suas receitas do Afeganistão e garantindo que se sintam mais próximas de sua cultura. A gente está lotado, então tem 62 vagas preenchidas aqui no espaço. Parviz é um dos atuais residentes. Veio com a família. Especialista em marketing, ele conta que pessoas que trabalhavam no antigo regime ainda são perseguidas pelo Talibã. Ele agradece o acolhimento, diz que agora estão felizes aqui. Sábera chegou há 1 ano e 8 meses. Aprendeu português e hoje trabalha como tradutora na casa. Ela escreveu uma carta para registrar como se sente. Meu único pedido ao governo Brasil é que facilite o processo de reunião familiar para que aqueles cujos parentes estão no Afeganistão possam se juntar a eles no Brasil mais cedo. Esperança é uma das coisas que a gente mais vê aqui no abrigo. Recebemos a chefe do escritório do Acnur em São Paulo, Beatriz Nogueira, a cientista política e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Júlia Bertino Moreira, e Serena Sorrente, especialista em migração do Médicos Sem Fronteiras. Obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui com a gente. Começar, então, falando desse número recorde, de pessoas que são obrigadas a deixarem as suas casas. Por que chegamos nessa situação? Nós chegamos, de fato, no número recorde de 108 milhões de pessoas até ano passado, mas esse ano já estamos falando em 110 milhões de pessoas, que seria metade da população brasileira. Então, nós temos uma combinação de crises humanitárias e conflitos ainda não resolvidos, de muitas décadas, e novas situações. Os principais países de origem de refugiados mostram isso. Nós temos Síria, com mais de 6 milhões de pessoas, um conflito que tem mais de 10 anos. Afeganistão, com mais de 5 milhões de pessoas, um conflito de décadas, desde os anos 80. Depois nós temos Ucrânia, do ano passado também, com mais de 5 milhões de pessoas. Então, essa combinação de situações não resolvidas com situações novas nos chegam a esse patamar muito, muito severo. Professora? Sim, acho que complementando a fala da Beatriz, além de situações que envolvem guerras, conflitos, violência, violações de direitos humanos, temos também a questão da migração de sobrevivência, né? Ou seja, pessoas que migram buscando a sua própria subsistência. Isso vai estar presente nesses contextos de crise humanitária, em que a questão socioeconômica também se coloca de forma premente, além de questões ligadas à instabilidade política, isso sem falar em questões relacionadas a desastres naturais. Sim, Serena, o que, Beatriz e Júlia colocaram nos faz pensar que as pessoas, elas não deixam suas casas porque querem, muitas vezes elas chegam no limite para tomar uma decisão como essa. É importante pensar isso, não é? Eu sempre falo que os imigrantes deixam sua casa quando não tem outra escolha. Eu acho que essa é a última escolha, num caminho onde eles já têm tentado outras possibilidades, né, de desplaçamento interno, muitas vezes, antes de optar pela migração internacional. Então, mesmo que não existam, em casos de
que não sejam de proteção internacional, que não existam marcos legais, né, que reconhecem o status dessas pessoas, e isso confirma o fato que elas se encontram em situações de ainda maior vulnerabilidade e dificuldade ao longo do caminho. Sim. Antes de continuar, eu queria só, se acho que vale a pena abrir aqui para explicar a diferença desses termos, né, que nós estamos usando aqui quando falamos refugiado, deslocado. Sim, o termo deslocado, ele foi muito associado ao que nós chamamos de migrações forçadas. Tanto que tem uma categoria que a Serena citou, dos deslocados internos, que são as pessoas que deixam suas casas, seus lares e se movimentam no interior das fronteiras do seu país de origem ou de residência habitual, no caso dos apátridas, né? Pensando nessa situação específica. Já o termo migrante, ele é muito associado àquela figura de uma pessoa que se desloca voluntariamente, ou seja, em busca de melhores condições de vida, oportunidades de trabalho e assim por diante. E o refugiado, ele é uma categoria muito específica, que foi cunhada pela legislação internacional no pós-Segunda Guerra Mundial. Envolve, sobretudo, situações ligadas ao fundado temor de perseguição por 5 motivos: raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social e opiniões políticas. Também temos definições ampliadas, como o nosso caso, né, na região latino-americana, em que reconhecemos como refugiados pessoas que fogem buscando resguardar sua vida, segurança e liberdade em situações de violação massiva de direitos humanos. Vou trazer aqui uma pesquisa realizada pela Ipsos para vocês comentarem, mostrando que metade dos brasileiros vem como obrigação humanitária receber refugiados no país. Apenas 3 em cada 10 acreditam que as fronteiras do país deveriam ser fechadas para essas pessoas. O que podemos entender, resultado dessa pesquisa, Beatriz? Isso é uma pesquisa muito animadora para nós, num ambiente ainda de muito desconhecimento sobre o que são refugiados, o tamanho da crise humanitária mundial que envolve e o impacto no Brasil. Né? Como você disse, já tivemos só no passado 50 mil solicitações de refúgio no Brasil, uma média de 5 mil solicitações por mês, segundo o governo brasileiro. E nós estamos falando também de venezuelanos que chegam aqui, já tem mais de 450 mil no Brasil. Essa situação, como foi mostrada no vídeo dos afegãos que chegam pelo aeroporto de Guarulhos. Então, num ambiente de muito desconhecimento ainda... Só hoje, nesse momento, há 206 no 206 aeroporto. pessoas esperando uma possibilidade de acolhida, mas mais de 6 mil já chegaram aqui e 9 mil vistos já foram emitidos. Então, a gente está esperando mais 3 mil pessoas chegarem aqui. Então, uma situação que toca a comunidade, que toca o país, que toca o ambiente escolar. É importante, então, que haja esse sentimento de acolhida, mesmo não havendo uma discussão tão profunda sobre quais são as causas, de onde as pessoas vêm e quais são os talentos e as capacidades que elas trazem para contribuir para a sociedade. E são muitos, não é? Muitíssimos. As pessoas trazem sua cultura, sua resiliência. Imagine uma família vinda do Afeganistão, de tão longe, famílias grandes, numerosas, de 7 pessoas, com crianças que perfazem quase a maioria da população refugiada. Então, eles trazem muita resiliência, muito talento, cultura, vontade de ficar, de se integrar, de empreender, de trabalhar. Um outro dado aqui, de cada 5 pedidos de asilo no mundo, 2 são latino-americanos. A Serena acompanha de perto essa situação, não é, Serena, com o trabalho do Médicos Sem Fronteiras? O que mais te chama a atenção, não é? Porque é difícil pensar, mensurar essas pessoas quando elas partem rumo ao desconhecido, não é? Muitas vezes dias e dias aí pela estrada. Traz um pouquinho dessa experiência para a gente. O caminho dos venezuelanos, bem como de muitas outras nacionalidades na América Latina, né? Porque vale a pena lembrar que não tem só venezuelanos que estão se movimentando dentro do continente e da região. Então, eles normalmente viajam andando ou com recursos realmente mínimos. Tanto é que dá para ver no início de uma migração que eles possuem mais recursos, por exemplo, para pagar o transporte. Depois de um momento, né, quando a crise se torna mais profunda, essas pessoas vão ter que escolher como utilizar esse dinheiro, se para um transporte ou para comida.
Então, daí estamos enfrentando, né, nos últimos anos, situações cada vez mais difíceis, porque, né, a crise nos países de origem justamente não é resolvida e as pessoas saem com menos recursos e também a gente observou uma mudança justamente nos perfis, enquanto no momento inicial da migração tem a tendência a saírem mais homens, adultos. Quando a crise se torna mais grave, justamente no país, aí que vemos mais mulheres, famílias, unidades familiares também com criança empreender o caminho, e essa é uma dificuldade muito grande, sobretudo considerando, né, a falta de oportunidade de alojamento e também a oferta de comida e tudo mais. Daí a importância de políticas públicas, não é, professora? Sem dúvida. É muito importante a gente ter uma estrutura maior de integração, né? Para uma acolhida mais adequada que atenda a especificidades, demandas que são colocadas, como nós vimos, questões relacionadas a mulheres, questões relacionadas a crianças. Então, nós agora, neste novo governo, estamos discutindo a Política Nacional de Refúgio, Apatridia e Migrações, que é uma iniciativa muito importante nesse sentido, né? Espero que prospere, que seja uma política bem estruturada, que dê conta de todas essas necessidades urgentes. Beatriz chamou a atenção que existe muita desinformação acerca desse assunto. Existe também preconceito? Infelizmente existe ainda sim. Eu acho que aqui na sociedade brasileira a gente vê algumas instâncias de desconhecimento, estranhamento e até xenofobia, mas eu diria que a principal questão são, às vezes, preconceitos que já estão aqui na nossa sociedade, como racismo, como classismo, como machismo e misoginia, que muitas vezes as pessoas refugiadas sofrem também. Eu já ouvi relatos de refugiados que chegam de alguns países africanos, por exemplo, República Democrática do Congo, etc., falando que Haiti, aqui também na nossa região, falando que não sabiam necessariamente o que era o racismo até chegar na sociedade brasileira, e isso é uma coisa muito difícil de falar para pessoas que vêm de outros países. Serena, queria te ouvir um pouco também sobre o papel do Médicos Sem Fronteiras. Como é que vocês atuam junto aos refugiados? Médicos Sem Fronteiras atua nas principais rotas migratórias, sobretudo posicionado em fronteiras, que são lugares de grande vulnerabilidade, né, como eu expliquei antes, por conta de violações e violência, né, que acontece especificamente nesses lugares, porque migrantes e refugiados são obrigados cada vez a buscar caminhos menos seguros e mais difíceis, por conta justamente ou de fronteiras fechadas, ou de presença de polícia militares em fronteiras. Os nossos projetos são baseados em estratégias de clínicas móveis, como a gente chama, que se trata de infraestruturas que podem facilmente se montar e se desmontar em vários lugares, né? E tentamos achar os pontos onde podemos atender essa população sem colocar em risco os migrantes e refugiados mesmos e também o equipe de MSF. Uma pausinha aqui na nossa conversa, chamar o intervalo e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a situação dos refugiados com a chefe do escritório do Acnur em São Paulo, Beatriz Nogueira, a cientista política e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Júlia Bertino Moreira, e Serena Sorrente, especialista em migração do Médicos Sem Fronteiras. Quando nós pensamos aqui na situação específica do Brasil, o que vale a pena chamar a atenção, Beatriz? A gente vale a pena chamar a atenção para a potencialidade do Brasil no tocante à integração das pessoas. Temos um movimento importante de chegada ao Brasil, mas que pode muito bem ser absorvido pelas políticas públicas e pela sociedade brasileira em sua grande extensão territorial e municípios. Aqui no Brasil, diferente de outros países, nós temos políticas públicas universais de saúde, educação e assistência social.
Isso é muito importante para crianças ou famílias que cheguem possam ter acesso ao cadastro único, acesso à saúde pública, que muitas vezes não tem em seus países, acesso à educação logo na chegada. Isso é um fator fundamental de integração e de acesso a direitos. Todas essas políticas podem ser aprimoradas, é claro, com conhecimento maior, com capacitação sobre quais são as necessidades específicas dessa população, como integrar nas escolas uma criança afegã, que nós vemos que fala um idioma diferente, que vem de uma série Quando diferente. ela chega nesse abrigo, ela já é logo incluída na escola, né? Imediatamente. E muitas vezes essas populações não estão acostumadas, não sabem que esse direito existe. Fazendo essa conversa com o Brasil e não permitindo o apagamento dessa cultura, muito pelo contrário, celebrando-a em conjunção com a cultura brasileira. Sem dúvida. E pensando em o que nós precisamos avançar, existe algum ponto que erramos ainda e que acaba reforçando o preconceito também, professora? E eu penso que nós gravitamos entre uma situação de hospitalidade, como vimos, iniciativas muito importantes e positivas, e uma situação de, infelizmente, hostilidade. Como também a Beatriz já ressaltou aqui, questão de xenofobia, muitas vezes associada ao racismo, a questão da misoginia, do machismo já presente na nossa sociedade. E outra questão que eu acho que vale a pena pontuar é a homofobia. Então, o Brasil, recentemente, tem tido uma decisão importante, inclusive, em reconhecer pessoas LGBTQIA+, como refugiados. Porém, ao mesmo tempo, sabemos que o Brasil lidera o ranking em relação à homofobia. E essa é uma problemática muito difícil, inclusive, de ser compreendida e de ser encaminhada. Porém, é importante para nós refletirmos juntos e juntas aqui. Serena, quero te ouvir ainda sobre essa questão, nosso preparo para receber os refugiados. Depois do caminho, que já é bem difícil, como a gente comentou, a situação no país de destino muitas vezes não é fácil como migrantes e refugiados imaginam antes de chegar. E justamente a falta de informação também sobre os direitos e a situação no país de acolhida, eu acho que também uma questão muito importante e sobre a qual é necessário que essas pessoas em movimento sejam informadas também para poder tomar decisões. Agora, nessa questão de ter acesso à informação e aos direitos, as nossas leis dão conta de abarcar todo esse panorama ou precisam ser atualizadas nesse sentido? Eu diria que a legislação brasileira é muito avançada. Tanto a lei específica sobre refugiados como a nova lei de migração, aprovada recentemente. Só que a implementação e a efetivação dessas leis demandam um engajamento que a gente chama de toda a sociedade, uma abordagem de toda a sociedade. Não são só governos federais ou países. Nós estamos falando de governos estaduais, a gente está falando de prefeituras que atuam na ponta, que tem a escola, que tem a saúde, que tem o CRAS. Nós estamos falando de universidades. O Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, tem uma parceria com universidades, inclusive a UFABC, mais de 39 universidades na Cátedra Sérgio Vieira de Mello, no país inteiro, apoiando o ensino superior, acesso ao ensino superior, pesquisa, serviços, aulas de português, atendimento médico, organizações internacionais, organizações humanitárias, igrejas, organizações da sociedade civil. Se não for com toda a sociedade, com informação na ponta da língua, se ajudando e se complementando em suas potencialidades, a integração não consegue se efetivar. Exatamente, de uma forma. É toda a sociedade, é a educação que vai na ponta, que chega a todo o ciclo, mercado de trabalho, não é? E tem, nessa mesma pesquisa que eu citei da Ipsos no bloco anterior, tem um outro dado que mostra que, embora a população brasileira se mostre preocupada com a recepção de refugiados, 61% dos brasileiros não executaram nenhuma ação manifestando apoio a essa causa nos últimos 12 meses. Quer dizer, ainda há muito o que ser feito, não é, professora? Sim, com certeza. Como a Beatriz falou, acho que todas as frentes de atuação são importantes. E aí também acho que se faz fundamental a questão da informação, como a Serena também pontuou. Inclusive, eu queria destacar aqui o papel da mídia, que tem extrema relevância. Programas como esse, que vão divulgar qual é a situação de fato dessas pessoas, por que elas estão se deslocando, que as leva a deixar seus países ou mesmo se deslocar no interior deles e como é que nós podemos ter uma visão mais acolhedora frente a essa população.
Então, só queria destacar aqui também a preocupação da gente utilizar alguns termos, né? Então, fizemos todo um movimento entre ativistas, academia, de não se utilizar mais o termo migração ilegal. Então, se utiliza irregular, não documentada. E, da mesma forma, acho que outros termos são um pouco complicados, né? Até mesmo o termo crise migratória, porque muitas vezes a gente tem associação, né, como se os migrantes fossem os causadores da crise. E, na realidade, eles estão se deslocando em situações de crise humanitárias, ambientais. Então, outros termos... Não estão causando crise nenhuma. Exatamente. Até como a Beatriz disse, né, toda a potencialidade dessa população que pode enriquecer não só culturalmente o nosso país, como social e economicamente. Porque eles contribuem com impostos, contribuem com inovações, com novas perspectivas no mundo do trabalho. Então, é importantíssimo levar essa informação, uma formação qualificada. Olha, a equipe do Médicos Sem Fronteiras registrou conversas com crianças latino-americanas refugiadas em um albergue no México. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Saben que los pájaros, cuando nacen los pajaritos chiquitos, ellos los esconden abajo de sus alas para que no les caiga el agua cuando llueve, ellos los protegen. Así como nuestras mamás los protegen a nosotros de todo lo malo. Nosotros huimos de Honduras porque allí donde nosotros vivíamos mataban mucha gente y por eso nos los venimos de allí, porque ya tenían amenazada a mi mami. Lo fuimos a una balsa y ahí lo fue bien, pero cuando los agarró migración sabimos que no estaban dejando pasar salvadoreños. Yo le pido a Dios que sí voy a pasar y voy a estar algún día con mi compañero. Quisiera estar en mi país, lo extraño. A gente partiu o coração, né? Cada fala deles, né? Eu queria estar no meu país, eu sinto saudade, porque muitas vezes essas pessoas, elas têm esperança de voltar, não é, Serena? Claro, eles sempre têm, eu acho, a esperança de voltar para casa deles. E eu acho desse vídeo uma coisa muito impactante, o quão essa criança está ciente de tudo o que está acontecendo com eles, né? Fronteiras fechadas, nacionalidades, eles estão deixando passar a gente ou não. Essa criança muito pequena e já ter entendimento dessas realidades, vivenciar essas situações, eu acho que, primeiramente, é uma coisa muito difícil para eles enfrentarem. E acho também que os impactos, né, dessas experiências, dessas dificuldades vão atingir de alguma forma também o desenvolvimento pessoal dessa criança, de um ponto de vista, né, da saúde mental, se não for justamente se depois no país de acolhida não tem esse processo de integração, né, e de acolhimento dessas pessoas. Só para a gente ter uma ideia, no início desse ano, mais de 111 mil migrantes foram detidos em condição irregular no México. Eles tentavam chegar aos Estados Unidos e um terço deles era justamente de crianças e adolescentes. Deixa eu ver sobre essa questão. Esses números são, de fato, muito impactantes e tendem a se agravar, né? A gente viu, ano passado, cerca de 250 mil pessoas passaram pelo Estreito de Darién, da América do Sul, em direção à América do Norte. Só esse ano, até abril, 100 mil. A projeção, se continuarmos nesse ritmo, é que 400 mil pessoas passem por um local absolutamente inóspito, perigoso, em que há toda sorte de exploração e violência. Estamos chegando ao final, então, pedir para vocês um último recadinho, rapidamente. Eu queria terminar evocando um poema de Fernando Pessoa, que se chama Mar Português, é muito conhecido por aqueles versos, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Mas queria chamar a atenção para os últimos versos, que são: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, pensar os perigos e os abismos que todas essas pessoas já passaram e que nós podemos passar. Lembrando que o Brasil também já foi país de origem de refugiados durante o regime militar. E que nós sejamos, aqui no Brasil, enquanto brasileiros e brasileiras, possamos trazer um pouco dessa esperança, sendo esse céu. Né? Pensando um pouquinho no sobrenome de cada um de nós, não é? Exatamente. Quem nós somos. Quantos familiares vieram também numa situação em busca de uma melhor condição, não é? Exatamente.
Serena, sua palavrinha final. A dificuldade não termina, né, ao destino, e que eu acho que é parte da nossa responsabilidade, né, civil e cidadã, de participar da inclusão e da integração dessas pessoas e de entender que algumas vezes pode não existir um marco internacional de proteção para essas pessoas, porém elas precisam ter uma possibilidade de reconstruir uma vida e de acessar serviços com base nos direitos humanos. E Beatriz, sua palavrinha final me chamou a atenção que você está aí, né, com esse broche. Eu estou refugiado, né? É uma outra coisa a se pensar, não é? Isso é exatamente isso que eu ia terminar. É um convite. Aqui estou com os refugiados. Então, é uma causa que pode agregar quem quiser nos apoiar. Universidades, governos locais, organizações humanitárias, igrejas, nós temos empresas, setor privado. Então, essas pessoas estão nas nossas comunidades, estão chegando, trazem muitos conhecimentos e potencialidades e o contato próximo com essas pessoas é o que dissipa, na maioria das vezes, preconceitos, mitos e truísmos. Então, é um convite para vir conosco e esteja #com os refugiados, como todas aqui estamos. Obrigada pela presença hoje, essa conversa tão importante. E até uma próxima. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.